Quer conhecer a carteira que já entregou mais de 70% de rentabilidade nos últimos 2 anos? Então, esse vídeo é para você. Meu nome é Ângelo Milok, tá comigo aqui hoje no canal da Sacre o Head de renda variável da Sacre Investimento, Gustavo de Gasperi. Tudo bem, Gustavo? Fala, Ângelo, tudo bem? Beleza, tudo Beleza. certo. Hoje a gente vai falar de uma carteira aqui que acho que é a queridinha dos nossos clientes, né? E passar Boa. aqui pro nosso espectador como investir. Eu coloquei esse título aqui, tá, Gustavo? Eu vou ver se você endossa. Como Uhum. investir na melhor carteira de RV do Brasil. Opa, Na me- assina embaixo, assim, sim. pô, beleza, cara. Então, pessoal, antes da gente entrar na pauta aqui rapidinho, eu quero pedir para você, se for novo aqui no canal da Sax, se inscrever, né? E ativar as notificações, que a gente tem vídeo novo todo dia aqui no canal. E também seguir a Sacre nas redes sociais, no @Sacre Investimentos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui na descrição desse vídeo ou direto nas redes sociais. E também tem link aqui na descrição do vídeo para você abrir a sua conta no BTG Pactual e ter acesso a essa carteira, que é a carteira de Small Caps, que a gente vai falar justamente sobre ela hoje. Então, Gustavo, eu já tenho uma pergunta aqui para você explicar para a gente. Boa. Qual que é o conceito de Small Caps, né? Por que a gente fala Small Caps? Boa, excelente pergunta. Muita gente está chegando agora no mercado de ações e às vezes nunca ouviu esse termo, enfim, não tem familiaridade, né, com o termo small caps, mas na prática o small caps ele representa as ações de menor capital social que a gente tem listada na nossa bolsa, tá? E aí, até para a gente definir o que é uma empresa de menor capital social, né? Quando a gente compara com as grandes empresas, com as blue chips, né? Como a gente chama, é outro termo que a gente utiliza para as empresas, para as maiores empresas da bolsa. Bom, as Uhum. small caps a gente se refere geralmente a ações, a empresas que têm até 15 bilhões de reais em valor de mercado. Eu sei que 15 bilhões não é um número pequeno, né? Para a gente, muitos devem estar pensando, pô, 15 bi, você está chamando de small caps, mas quando a gente olha no universo das empresas listadas, né, onde a gente tem as maiores empresas do Brasil, acho que vale reforçar isso, as maiores empresas do Uhum. Brasil estão na nossa bolsa, então, quando a gente fala em small caps em até 15 bilhões, até o próprio BTG, ele destaca aí no relatório, né? Você acabou de colocar aí, na última frase ele mostra ali, né? Tem um valor de mercado, então, indicativo de até 15 bilhões, tá? Então, tudo que tiver até esse valor de mercado, a gente considera entre os small caps e potenciais ações para estarem, inclusive, no índice de small caps da nossa bolsa, né, da B3. Uhum. Pô, bacana, hein? E a gente, para quem chegou aqui no nosso canal e não conhece ainda a Sacre, a gente é um escritório de assessoria de investimentos que é contratada pelo Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, e tem o research mais premiado também. A gente sempre ressalta isso. E aí eu queria que você falasse um pouco, Gustavo, sobre Uhum. a carteira recomendada de ações small caps do BTG, em Boa. específico. Vamos lá, então. O BTG, só para contextualizar para todo o time aqui, né, para todo mundo que está acompanhando a gente, o BTG ele tem dentro do banco uma estrutura que a gente chama de research. Né? O que é o research? Research é um time de analistas de mercado, tá, que estão dedicados a fazerem análise de cenário econômico, análises de empresas, né, ver o valuation das empresas, entender as ações que fazem mais sentido o investidor ter em carteira, e um dos produtos que sai do research do BTG são as carteiras recomendadas, e hoje aqui a gente está mostrando especificamente a carteira recomendada de Small Caps. Então essa carteira, ela é uma carteira criada com 10 teses, né, ou seja, 10 empresas que o BTG entende na visão dele ser as ações mais que a gente tem mais oportunidade dentro desse segmento de small caps, né, e é uma carteira que ela é revista periodicamente, ou seja, todo mês, na verdade, o BTG ele atualiza o relatório. A gente está gravando esse vídeo agora em outubro de 2024. A gente está com o relatório, com o último relatório da carteira, que foi então emitido no dia 1º de outubro de 24. Tá? Então, todo primeiro dia útil do mês, esse relatório é disponibilizado na página do Content do BTG, que é a área exclusiva para clientes e assessores e todo o time do BTG, onde você consegue acessar todos os materiais produzidos pelo time do BTG. Lembrando que esse material é todo gratuito. Basta você ser cliente do BTG Pactual, você consegue acessar lá então e baixar os relatórios
tanto de análise de ações como as carteiras recomendadas, como esse caso. Tá? Então, voltando para a carteira Small Caps, como eu falei, então é uma carteira que tem até 10 ativos, né, compondo a estratégia. Eventualmente, geralmente, esses ativos têm uma distribuição de pesos iguais, tá? Na maioria das vezes, 10% aí de peso para cada ativo, eventualmente pode ter uma variação ou outra. E ele é Até se quiser, revisado. vou mostrar Uhum. aqui, tá, Gustavo, enquanto Vamos você lá. fala. E aí, pessoal, só destacando, a gente está gravando a 23 de outubro e esse é o relatório mais recente, o relatório de alocações de outubro, tá? Então, enquanto o Gustavo fala, eu vou tentar achar aqui no relatório o percentual, né? Isso, aí ó, nessa Eu acho que é tela esse aqui mesmo. mesmo, né? Exatamente, ó, a gente tem ali na terceira coluna o peso, a gente consegue ver que para esse mês de outubro o peso está igual aí para todos as 10 ações que compõem Uhum. a Pô, legal. estratégia. Acho que vale a gente destacar aqui que a gente vai ter ações de diferentes setores, né, compondo a estratégia. Então, de fato, é um portfólio que visa ter uma diversificação entre setores, né? A gente está falando apenas de small caps, mas a gente tem uma diversificação entre diferentes setores. Então, a gente tem setores de tecnologia, setor Uhum. financeiro, setor de energia, setor de varejo, enfim, tem uma série de setores aí que compõem a estratégia e nomes bem conhecidos, inclusive, né? Sim, Acho que sim. até para quem não investe em ações ainda, muito provavelmente você já ouviu falar, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, a Vivara é uma das ações que compõe a Sim. estratégia hoje. Por Né? Então, exemplo, no meu caso aqui, Gustavão, jamais imaginaria que a Local Web é um small caps. Pelo tanto que, né, que pelo o grande volume de negociação que a gente vê em cima de Local Web, né? vê, né? Pois é, Local Web foi uma ação que foi listada ali próximo, um pouco antes da pandemia, né? Ela foi listada em bolsa, teve o IPO da empresa e ela ganhou muita atração no período da pandemia. Foi uma das ações que pô, subiu muito, né? Naquele Uhum. momento de lockdown que a gente viveu. E depois, enfim, teve uma reviravolta do mercado, a ação acabou sofrendo bastante e hoje está em patamares bem interessantes aí, não à toa ela faz parte da estratégia aí, compondo a carteira de small caps do BTG, tá? Uhum. Aí mais embaixo nessa tabela a gente consegue ver os ativos divididos entre setores, né? Então, tanto entre setores quanto Isso. o nome propriamente de cada empresa. Então a gente Setor, a vê. empresa, pô, bacana. É, Logística. E ele também exatamente. traz todo o racional aqui da recomendação, né, Isso, ele Gustavão? traz um resumo, então, né, do porquê que eles estão escolhendo cada papel e traz um pouco do momento, né, de cada empresa. Então, pô, ele está trazendo, nesse exemplo, a gente está marcando a Vivara, por que a Vivara compõe a estratégia? Então, ele traz aí um parágrafo ou dois falando um Uhum. pouquinho da empresa, de como é que está o momento dela, como é que está o momento de mercado da empresa, né, e justificando, é uma IRBR. prática, uma justificativa, né, de por que a ação está compondo a estratégia. Uhum. Esse relatório é legal também porque ele mostra todo, sempre que tem uma atualização, né? O que é uma atualização? Alguma mudança, né? Sai a ação A, entra a ação B na estratégia. Eles também Uhum. mostram isso, né? Então indicam ali a atualização que eles estão fazendo. Para que o investidor saiba exatamente no que ele está investindo. Né? Então, para o investidor acaba sendo uma ferramenta muito prática, porque uma vez que você contrata essa estratégia, a gente acabou não citando aqui ainda, mas é uma estratégia que ela é Uhum. atualizada automaticamente. Né? Tá. Então, o BTG, o time de research, em conjunto com a mesa de operações ali do banco, eles fazem a execução dessas ordens para todos os clientes que têm a carteira contratada. Né? Ou seja, o investidor ele não precisa ficar se preocupando em todo começo de mês ir lá e fazer as suas ordens de compra e venda do ativo que está saindo e do ativo que está entrando. Isso facilita muito a vida, né? A gente quer cada vez ter mais praticidade, então uma carteira de ações que tem rebalanceamento automático acaba servindo, cai como uma luva aí para o investidor que quer ter menos trabalho possível. Sim. A gente já vai falar a respeito de como contratar ela e tal. Inclusive, vou deixar link aqui no vídeo para o pessoal que quiser abrir a conta no BTG Pactual com a nossa assessoria. Mas essa tela aqui, ela leva a gente para a próxima questão, Gustavo, que é a rentabilidade. Eu Uhum. sempre que eu acompanho vocês do time de alocação aqui da Sacre falando da Small Cap, vocês falam com muito orgulho porque ela tem uma rentabilidade histórica muito boa, né? E aí agora a gente está vendo aqui na tela, ó. Exatamente, ela é uma carteira que ela chama muita atenção, né? Ela gera, a gente tem um termo técnico que a gente usa no mercado, que é o alfa, né? Ela gera muito alfa. O que é alfa? É o retorno que ela gera, o retorno excedente que ela gera sobre o índice de referência.
Tá? Nesse Uhum. caso, como a gente está falando de uma carteira de ações, a gente pode ter o índice de referência tanto o Ibovespa, né, que é o principal índice da nossa bolsa, quanto o próprio índice de small caps, dado que a gente está falando especificamente de uma carteira de small caps aqui. Né? Então, ela consegue entregar um retorno bem superior a esses índices, e no acumulado do período, esse retorno se mostra cada vez mais amplo. Né? A gente tem Que até... é esse aqui no caso, né? Que eu saquei aqui, né? Exatamente. Né? Um Desde a retorno criação da carteira até hoje, né? até Até hoje. setembro. Ou seja, ela está com 4.000 e quase Sim. 4.700% de rentabilidade desde que ela foi criada lá em julho de 2010. Né? Então, realmente é uma carteira que tem uma performance E assim, surpreende, né? indiscutível. Né? Ela realmente surpreende. Acho que no gráfico um pouco mais acima, Ângelo, exatamente, a gente consegue ver, olha só, a comparativo da carteira contra o índice Bovespa e contra o índice Small Caps, e esse gráfico, o retorno da carteira ele é tão monstruoso que o gráfico, a escala do gráfico até fica um negócio discrepante, né? Não dá, não tem como, né? Quando a gente olha o retorno da carteira contra o índice, pô, o índice parece uma linhazinha constante ali embaixo ao longo do Uhum. período, e a Cara, e é carteira... surreal, porque você tá falando assim, o retorno contra o índice, mas o próprio Ibovespa e o próprio índice de small caps, né? Ou Ou seja, seja, é a carteira do BTG que tá entregando isso, não é o setor. exato. É a Ou melhor, gestão, é a não é o gestão ativa, benchmark, né? né? É Uhum. a boa seleção de ativos ao longo do tempo que mostram, então, que entregam então um retorno tão atrativo assim. Né? E de fato, Pô. é algo que chama muita atenção. A gente gosta sempre de destacar aqui, Angela, apesar de ser uma das nossas estratégias preferidas em alocação, a Uhum. gente sempre gosta de trazer o disclaimer que é uma estratégia de risco. Né? Então, Uhum. as ações, o investimento em ações já é um investimento de risco propriamente. Quando a gente Tá, fala de então, small já caps, fala então, pra gente então, Gustavo, em termos uh-huh. assim práticos de suitability, para quem que é, qual que é o perfil de investidor que pode contratar esse produto? Tá. Se você tem o suitability preenchido de perfil moderado, você em tese já consegue contratar essa estratégia. No entanto, a gente orienta, a gente aqui na Sacra subdivide até em mais categorias o suitability, né? Então a gente Uhum. sugere que você seja pelo menos um perfil ali moderado barra agressivo, né? Ou um perfil já agressivo ou arrojado, como a gente fala, Sim. porque de fato é uma estratégia que usando mais um termo do mercado, ela tem muita volatilidade. Né? Então, o que é volatilidade? Né? Acho que de forma resumida, volatilidade é a variação, a magnitude da variação dos ativos. Né? Então, como a gente fala de small caps, as small caps elas oscilam muito mais que ações de grandes empresas, ou seja, elas quando sobem, sobem muito, quando caem, caem muito também. Então, o investidor ele precisa ter um pouco de estômago e para poder se acostumar com esses Uhum. movimentos. Né? Então, a gente, como assessor de investimentos, a gente tem muito esse cuidado de, cara, o retorno é muito atrativo, o histórico mostra isso, mas não é ao ponto de você que, quero botar todo o meu dinheiro nessa estratégia. Cuidado, porque você pode ter dor de barriga ao fazer isso se você não tiver estômago para aguentar a volatilidade do mercado. Né? Então, a gente gosta Legal. sempre de compor portfólio e a gente diversifica portfólio justamente por isso, para a gente tentar diminuir a volatilidade da carteira como um todo. Pô, bacana. E aí, para a gente encerrar aqui, então, como contratar, Gustavo? É direto na plataforma do BTG? Tem que ter assessoria? Tem valor mínimo? Como que é todo o fluxo? Vamos lá. Então, para contratar, obviamente, você tem que ser um cliente do BTG Pactual, tá? Então, você tem que abrir sua conta do BTG Pactual. Em conjunto com a assessoria da Sacra, aqui o seu assessor ele vai te orientar perfeitamente, mas é de forma muito simples. Você entrando na sua conta do BTG, você vai ali em produtos, renda variável, carteiras recomendadas. Você vai ter ali todas as estratégias disponíveis. Acho que aqui cabe um ponto de atenção no momento, de novo, que a gente está gravando esse vídeo. O BTG ele fez uma alteração recente no valor mínimo dessa estratégia. Ele Uhum. tinha um valor mínimo de R$ 25.000, como as demais carteiras recomendadas do BTG, porém nos últimos um mês e meio, mais ou menos, o BTG alterou esse mínimo para R$ 100.000, tá? Exclusivamente da carteira Small Caps. É um mínimo bem mais alto, a gente sabe disso, mas a gente entendeu com o BTG que é momentâneo isso, tá? Então, provisoriamente, esse valor está um pouco mais alto em função do mercado, em função até mesmo de uma educação para o investidor, de que ele saber que ele está investindo em algo que é mais volátil, tá? Mas o próprio Uhum. BTG já sinalizou que eles pretendem muito em breve aí voltar ao valor original de R$ 25.000 de mínimo. E aí, uma vez com esse mínimo aportado, você pode fazer movimentações adicionais de a partir de R$ 2.000, ou seja, tanto para resgate quanto para
aplicação. Tá? Pô, bacana. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se tem mais algum ponto que você quer destacar em relação a esse produto. Acho que é isso, Ângelo. Acho que, de novo, é uma estratégia que nos agrada muito, né? Mas que converse antes com o seu assessor de investimentos para ver se de fato essa estratégia cabe no seu portfólio e ela está alinhada com os seus objetivos. Tá? Então, embora ela entregue muito retorno, se você é um investidor que está buscando mais proteção de patrimônio, pode ser que ela não faça tanto sentido para você. Tá? Então, por isso a conversa com o assessor de investimentos. Bom, então, beleza. Reforçando, tem link aqui na descrição do vídeo para você abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre. Nossos assessores e todo o time do Gustavo, que é especialista, né, especializado em operações de renda variável, está à disposição para atender você. E vou aproveitar aqui também na descrição desse episódio e deixar o link do curso do Gustavo. O Gustavo tem um curso bem completo na nossa plataforma educacional, um curso de renda variável para você clicar e conhecer também. Então, acho que é isso. Boa. O Gustavo participou comigo, head de renda variável aqui da Sacre. Obrigado, Gustavo, por Fechado, mais Ângelo. essa aula, né, desse mercado que Boa. a gente já viu aí mais de 70% de valorização nos últimos 2 anos, né? E quase 4.700% de rentabilidade desde o lançamento. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita É coisa. surreal. Beleza. Beleza? Fechou, Gustavo. Obrigado e até a próxima. Valeu, Ângelo. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Valeu.